Então, o objetivo aqui, galera, é conhecer técnicas e também ferramentas para varredura de rede. Então, a gente vai encontrar aí vulnerabilidades nos dispositivos que estão conectados na nossa rede. Então, vamos usar nosso ambiente de máquinas virtuais. Os pré-requisitos aqui, eles são basicamente o conhecimento que vocês tiveram nas etapas e também nos módulos anteriores, tá, pessoal? Então, ali vocês vão ter o conhecimento básico de Linux, de serviço, de linha de comando, e também conhecimento de rede necessário para o desenvolvimento aí das práticas. Então, vamos lá. A etapa 1 do nosso curso, a primeira é entender o que são as varreduras de rede. Então, a gente vai estudar aí parte conceitual e teórica, e nas etapas 2 e 3, respectivamente, a gente vai encontrar os dispositivos e as portas desses dispositivos que estão vulneráveis e abertas, também utilizando o Nmap. Vai ser uma prática muito legal, e vocês vão conseguir ter uma ideia de como muita coisa está vulnerável aí na internet e a galera nem percebe, ok? Então, vamos lá. Pois bem, galera, chegamos aí na nossa primeira etapa, onde nós vamos falar sobre o que é varredura de rede, tá, galera? Então, vamos lá. Então, nós vamos conhecer o que são as varreduras ou scans, certo? É o termo em inglês, certo? E quais são os perigos relacionados a ela. Então, varredura de rede, galera, é uma técnica que ela busca, dentro de redes, aí, de forma minuciosa, busca encontrar esses computadores que são ativos e coletar informações sobre os serviços abertos e programas instalados, certo? Então, ali nós vamos explorar vulnerabilidades que estão, de certa forma, mal configuradas de uma forma errada, por isso elas acabam aparecendo. Então, nós vamos conseguir descobrir, por exemplo, portas e serviços. Então, como funciona o processo de varredura? Primeiro, descobre quais são os dispositivos conectados em uma determinada rede, tá? Então, para fazer esse scan da rede, ele utiliza ali um pacote do tipo ARP, tá? A nível de sub-rede, tá? Então, isso daí envolve aqueles conceitos de IP. Lembra que lá no começo foi falado de máscara de IP, host, sub-rede. Então, qualquer dúvida, volta lá, tá? Então, basicamente é isso. Dentro de uma sub-rede, dispara um comando, um ICMP, e aqueles que ele responde retornam aí os serviços e os detalhes sobre o host, certo? O processo de varredura, ele é muito parecido como se fosse eu tivesse vários cômodos dentro de uma casa e eu tento abrir eles um por um. Eu estou varrendo para descobrir quais são as portas abertas, certo? Eu não vou entrar para explorar, eu vou só verificar os que estão abertos, e o que eu encontrar de aberto, eu vou fazer um processo que depois nós vamos ver no módulo seguinte, que é o de enumeração. Eu vou explorar esses detalhes. Aqui eu só quero saber as que estão abertas e vulneráveis. Tá? Então, tipos de varreduras, tá, galera? Listar por portas, né? Porta 80, 443, 21, 22. Ou também listar endereços de IPs dentro de rede, certo? Então, eu encontro os endereços de IP dos computadores conectados. Ou vulnerabilidades. Existem já listas de vulnerabilidades conhecidas. Inclusive, nós vimos um pouco disso lá nos primeiros módulos, certo? Sobre as vulnerabilidades e os códigos. Então, algumas também conhecidas são testadas se tem algum problema, porque geralmente elas abrem uma porta de entrada para o ataque. Então, por isso que tem esse tipo de varredura. Isso envolve muito questão de software desatualizado, como, por exemplo, uma versão do PHP. Técnicas de varredura aí envolvem pacotes ICMP, que é o famoso ping, né? TCP e UDP. E aí nós temos a diferença de varredura e enumeração. Vocês vão rever esse slide no próximo módulo, tá? Mas a ideia é que a varredura ela busca encontrar essas vulnerabilidades, só que sem explorar maiores detalhes. Enquanto a parte de enumeração vai trazer mais detalhes sobre o sistema invadido. Então, entra no host e detalha tudo que ele tem, tá? Bom, então é isso, galera. A gente conhece aqui um pouquinho, bem breve, sobre varredura, um pouco sobre enumeração, porque são conceitos aí intimamente ligados, que trabalham juntos, tá? Inclusive porque tem ferramentas que fazem as duas funções, tá? Bom, então é isso, galera. Nos vemos nas próximas etapas. Até logo. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda etapa do nosso curso de varredura de rede. Então, nós vamos utilizar agora o Nmap para encontrar os dispositivos conectados a uma rede. Então, agora vamos falar dessa ferramenta. Galera, ferramenta muito legal. Então, ela é uma ferramenta gratuita e open source, ou seja, código aberto. E ela tem aí como função a busca de vulnerabilidades, a varredura de portas e também o mapeamento da rede. Então, ela consegue identificar aí todos os dispositivos dentro de uma determinada rede. Então, uma das informações obtidas por ele, pessoal, é a tabela de portas, ou seja, que identifica o número da porta desse serviço, o protocolo que ele executa, o nome e também o estado desse serviço, que pode ser tanto aberto, filtrado, não filtrado ou fechado, né? Então, isso trata aí do nível de acesso que ele permite. Então, o Nmap, galera, é utilizado aí por linha de comando também, né? Então, por exemplo, nós podemos rodar o comando nmap-v scanme.nmap.org, que executa um scan de todas as portas TCP que sejam reservadas em um host chamado, ou seja, o host ali, ele é o servidor de destino. Isso é um domínio que aponta lá para um IP, certo? Então, aquele host scanme.nmap.org. Nós vamos testar esses comandos depois.
Então, o Nmap ele possui duas versões, galera. Primeiro que é com uma interface de usuário, que também é chamado de ZenMap, e a interface de linha de comando, tá? O CLI, que é utilizado aí via terminal. E nós vamos ver nas duas formas. Então, o núcleo, né, galera, o coração do Nmap é a varredura de portas, então onde os usuários eles determinam uma lista de alvos e uma rede também da qual se quer extrair informações. Então, dessa forma, ele vai varrer todas as portas dentro de uma determinada rede. Bom, é isso, galera. Agora a gente vai instalar o Nmap e vamos testar aí a varredura de portas com ele na nossa rede. Então, bora mãos à obra. Fala, galera, beleza? Então, agora a gente vai praticar aí com o Nmap, beleza? Então, agora, pessoal, a primeira parte da nossa prática é... Fala, galera, beleza? Então, agora indo para a nossa prática, nós vamos primeiro preparar o nosso laboratório, tá? O que nós vamos precisar fazer? Vamos aqui no MetaSploitable, no SourceForge, nós precisamos baixar, tá, uma imagem para o VirtualBox de uma distro Linux, é um Ubuntu, tá? Ele tem já vulnerabilidades propositais para que a gente possa treinar a exploração, tá, galera? Então, basta vocês virem aqui, clicar em Download, ele vai baixar o arquivo para nós. É um zip, certo? Dentro desse zip, ele possui uma imagem do VirtualBox, tá? Então, vamos só aguardar o download aqui, e aí nós vamos para a parte da instalação, beleza? Agora, tendo completado o download, nós podemos simplesmente instalar, ou melhor dizendo, extrair tudo. Ele tem uns 2 GB de tamanho, tá, galera? Por isso que ele demora um pouco para fazer o download e a extração. E depois disso, nós vamos para o VirtualBox. Beleza, então aqui ele terminou de extrair, ele já abriu para mim. Então podemos vir aqui na pasta, deixa eu aumentar para os Large Icons. E aqui dentro nós temos um arquivo VMDK. Se vocês tentarem rodar direto, ele não vai abrir no VirtualBox, certo? Então nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos no VirtualBox. Vamos criar aqui uma nova máquina. Eu vou chamar de MS só. Vou manter 2 GB de RAM aqui, tal. Clique em Create. Pode diminuir aqui para uns 20 GB, tá? A gente vai usar bem pouco. 20 GB. Clique em Create e beleza. Agora, nós precisamos vir aqui em Settings. Ele deu MS aqui, deu Windows, porque MS de Microsoft, mas é Metasploitable. Depois a gente muda isso. Vamos aqui em Settings. Vamos em Storage, tá? Aqui em Storage a gente remove essa daqui, certo? E remove. CD pode remover se quiser, tá? Mas vamos adicionar um novo aqui. Ó, vamos pegar, deixa eu ver. Nós clicamos aqui em Controller e vamos aqui do lado onde aparece o HD, tá, pessoal? É o HD, não o CD, o HD. Clica nele e vamos buscar a nossa imagem, certo? Então vamos em Add, vamos aqui em Add, vamos procurar aqui. Então eu vou na minha pasta de Downloads, vou na minha pasta Hacking, no Metasploitable, aqui dentro. É isso que eu vou importar. Então, Open, Choose, OK, e podemos startar. O Metasploitable, galera, ele só roda no terminal, tá? Então ele não é uma interface gráfica, ele é só um servidor aí que a gente interage via linha de comando. Daí vai startar o Metasploitable e já ele fica online para nós, beleza? Vou dar uma breve pausa aqui, quando ele terminar de carregar eu volto. Então aqui ele iniciou, galera, tá terminando aqui de levantar os serviços. Então nós podemos ver aqui, ó, que ele tem um servidor FTP, ó, aqui, o login aqui é MSF Admin e MFS Admin na senha também. Então vamos fazer aqui, deixa eu só clicar aqui, MFS Admin, MSF, não é MFS, MSF Admin, MSF Admin, estamos logados, tá? Então se vocês quiserem ver o IP, digita ifconfig, nós podemos ver o IP da nossa máquina, o inet address tá aqui como 10.0.2.15. Por que isso aconteceu? Eu vou desligar a máquina aqui e a gente vai fazer uma pequena configuração. Vamos em Settings. Vamos dar o tipo aqui para Linux, só para mostrar o símbolo certo. Mas aqui em Network, galera, nós vamos aqui em Host Only Adapter. Tá? A gente vai criar uma rede, uma rede interna aqui. Então, nós vamos criar com esse adaptador de rede. Clicar OK. E agora vamos startar. Então vai reiniciar, vai recriar todos os serviços. Agora estão subindo todos os serviços. Vamos aguardar e entrar com o nosso usuário e senha do MSF Admin. Beleza, então vamos lá. MSF Admin, MSF Admin. Agora vamos digitar aqui, ó, ifconfig. Ó, nosso IP mudou, galera. Aqui, agora ele tá... Eu não consigo apontar com o mouse, mas ele tá ali, 9268.56.105, certo? Então agora ele tá na mesma rede que as outras máquinas que estão online aqui no... Estão aqui, né? Aqui no VirtualBox. Beleza, então aqui nós rodamos a nossa máquina. Beleza, galera? Então agora a gente vai começar a varrer a nossa rede.
Então aqui, galera, a gente só vai rever alguns conceitos de redes lá do primeiro módulo. Então nós temos lá as máscaras de, ou melhor dizendo, as classes de IP A, B, vou colocar B maiúsculo aqui, B e C. Essas classes de IP elas são definidas pela quantidade de redes, que a gente pode chamar de network, e de hosts, certo? Então nas redes de classe A, nós temos a máscara de rede 255.0.0.0/8, certo? O que significa aqui? O primeiro octeto, os 8 bits aqui, que são uma sequência binária de 0 e 1 com 8 bits, eles vão de 0 a 255, então ele tem 255 redes, 256 redes, vai do 0 a 255, e ele tem todo o restante aqui de host. Tá? A classe B, ele já tem algo do tipo aqui, também de network e hosts, né? Que no caso é 255.255.0.0/16. Tá? E da mesma lógica, os de classe C, que possuem mais redes, eles possuem, então, a máscara de rede 255.255.0/24. Isso significa que tudo isso daqui é host, tá, galera? Então, no nosso caso aqui, os nossos IPs, eles são de classe C, tá? São os famosos lá 192, 168 e por aí vai, tá? Então, por que é importante entender isso? Porque a gente vai varrer a nível de subrede, ou seja, hosts dentro de uma rede. Então, o barra, aqui, basicamente, ele vai me determinar quantos hosts eu vou acabar varrendo, tá? Então, vamos voltar lá no nosso terminal, tá? E vamos rodar, então, o nosso comando para varrer todos os hosts que estão dentro da nossa rede. Então, vamos lá. Então, agora, galera, vamos rodar aqui o nosso comando de varredura da nossa rede. Então, eu quero encontrar todos os hosts que estão aqui. Então, vou rodar aqui nmap, -v de verbose, eu quero que ele escreva tudo que vai ser feito. Então, vou rodar aqui 192.168. Mas como saber a rede? Simples. Vamos rodar aqui, if config de novo. Então, a nossa rede é 192.168.156, tá? Então, eu vou procurar todos os hosts, certo? Então, vamos escrever de novo aqui. nmap -v de verbose, 192.168.56.0/24. Então, quer dizer que aqui dentro dessa rede, eu vou pegar do host 0 até o host 255. Tá? Então, vamos rodar e vamos ver o que traz de retorno para nós. O processo de varredura é um pouco demorado, então vou dar uma pausa aqui e volto assim que concluir. Então, galera, aqui que terminou já de varrer. Então, vamos voltar aqui em cima. Olha, ele encontrou alguns hosts, certo? Ó, todos que estão aqui estão down, tá? Tem que varrer um monte. Não existem esses hosts estão desligados, certo? Então, mas ele encontrou aqui, ó, no host 105 e no host 104, aqui o 104, algumas portas abertas, tá, galera? Então, isso é interessante. Então, aqui, ó, 104 e host 105. Então, duas máquinas rodando Metasploit Table. Então, por isso que eles vão dar idênticos. Então, nós temos aqui, ó, porta 21, serviço FTP, 22 SSH, 23 Telnet. Todas essas portas aqui, elas estão abertas dentro dos hosts que eu investiguei. Beleza, galera? Então, veja aqui na varredura eu apenas encontrei, mas eu não vi nenhuma informação sobre o serviço em si. Isso vai ser visto lá na etapa de enumeração. Beleza, galera? Agora, existem outros filtros também para eu poder varrer essa minha rede. Um desses filtros, pessoal, pode ser, por exemplo, agora eu não quero saber informações do serviço, eu quero saber apenas se o host ele tá online, ele está ativo. Então, eu vou limpar a tela aqui e vou rodar mais um comando do nmap, que é o seguinte, nmap -v de verbose, -sn. Então, dessa forma, eu só quero saber se eles estão ativos ou não. E eu posso também limitar a quantidade de hosts varridos, um intervalo, né? Como a gente sabe ali que está entre 103 e 105, vou fazer o seguinte, eu vou definir meu intervalo de IP aqui, 192.168, deixa eu só ver aqui, tá, vou pegar essa daqui. nmap -v, -sn, só para pegar o endereço do IP certinho aqui. Deixa eu colocar aí V maiúsculo aqui. V maiúsculo. 56, tá? Posso colocar ponto 100 e colocar 110. Então ele vai varrer para mim várias portas que estão dentro desse intervalo. Vou mudar aqui para 200, tá? Opa. Vou mudar aqui para 200 e vamos rodar. Então, feito aqui, galera, ele varreu, tá? Então veja aqui, ó, os 103, 104, 105, eles estão online, inclusive o meu próprio aqui, e o resto tá tudo down, certo? Então eu consigo até filtrar. Eu posso também, pessoal, filtrar por hosts que estão apenas ativos, certo? Para não ficar mostrando todo esse monte de host down, tá? Então agora a gente vai utilizar um novo filtro aqui, que é o seguinte. Aí, galera, nós vamos rodar aqui um novo filtro, que eu vou subir o comando anterior, vou fazer o mesmo mapeamento de 100 a 200, só que agora eu vou utilizar o comando pipe grep. Pipe, eu estou adicionando um novo comando, grep é um comando do Linux,
ele vai pegar apenas a partir da onde eu recomendo. Então, eu vou passar aqui 192. Então, ele vai me retornar menos informações, tá, pessoal, quando eu for executar o comando. Então, ele vai varrer para mim de novo, vai executar o mesmo comando, só que vai trazer menos informações, deixar menos poluído. Então, só aguardar alguns segundos, ele já faz um mapeamento para nós. Beleza? Então, aqui ele encontrou, certo? Mostrando aqui tudo que está 192. O próximo passo agora é como a gente pode salvar isso. Uma prática interessante no pentest é salvar, tá, ou printando em um documento. Eu vou salvar isso no arquivo de texto, que eu vou chamar aqui de varredura.txt. Então, ou seja, todas essas informações elas não vão ser printadas na tela e sim dentro de um arquivo, tá, pessoal? Então, só mais alguns segundos, ele termina de varrer e nós podemos olhar isso dentro de um arquivo. Feito. Então, vamos dar uma ls aqui para verificar. Vamos usar aqui o comando nano, aqui varredura.txt. Então, nós abrimos aqui no editor de texto nano tudo que foi retornado para nós. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue salvar no arquivo. Bom, galera, então aqui a gente finaliza a parte prática da varredura de rede. Salve, galera, beleza? Então chegamos à nossa terceira etapa. Então agora nós vamos trabalhar com o Nmap, buscando encontrar portas abertas dentro dos nossos serviços, tá? Então vamos lá. Encontramos os dispositivos, agora nós vamos buscar algumas portas, certo? Tem algumas técnicas, pessoal, dentro aí do Nmap, mas basicamente temos aí o TCP e o UDP. O TCP é o protocolo padrão, então buscado pelo Nmap. E também tem o UDP, certo? Que tem uma resposta, um pouco diferente, né? O TCP, o atacante ele dispara, certo? O host alvo ele obtém esse comando e me responde, tá? Se existe um host ativo, ele vai me retornar e vai falar, tipo, tá, o host está ativo. O UDP é um pouco diferente, tá? Porque é o seguinte, quando ele tem uma comunicação, ou melhor dizendo, quando o host alvo e a porta aberta estão ativos, ele não me retorna nada, não é completada, tá? Essa conexão, vamos dizer. Mas caso o host esteja down, eles vão receber um ping de retorno, certo? É uma espécie de uma resposta de negação de acesso, tá? Então a gente vai fazer a varredura com o Nmap, certo? Então vamos lá para o Kali Linux, onde nós vamos fazer aí as nossas varreduras de portas. Então aqui estamos no Kali Linux, pessoal. Primeiro, vamos executar aqui um comando, o nmap-h. Então o "-h" ele mostra todos os comandos aqui, pessoal. Então existem vários comandos com várias flags que a gente chama, né? Então temos técnicas de scan, como por exemplo o DP. A questão do DP, galera, é muito fácil de barrar com firewall. Tá? Para isso existem esses scans como FIM, que ele busca dar o bypass, ou seja, passar por cima do firewall. Então nós temos aqui especificação de hostnames, descoberta dos hosts, a técnicas de scan, certo? Principalmente FTP e UDP. Também nós podemos definir as portas aqui para encontrar o serviço, certo? Então eu vou rodar aqui rapidamente um comando com vocês. Vamos lá embaixo, tá? Então temos alguns exemplos aqui, por exemplo, o nmap-v, menos verbose, o "-su, que eu estou usando o UDP, eu quero saber quais portas do UDP estão abertas em um determinado IP, tá, pessoal? Então, primeiro, que a gente pode fazer é o seguinte, antes nós varremos os hosts, certo? Encontramos os hosts, então basicamente são IPs 104 e 105. Então, o que eu vou fazer aqui no Nmap, eu vou rodar um comando aqui no meu host com o IP número 104, onde ele vai verificar se há uma conexão aberta, uma porta aberta no protocolo UDP para acesso a essas portas. O que é interessante? Eu posso colocar, definir cada porta manualmente, ou posso definir um range, certo? Então, o que eu posso executar é um comando definindo, por exemplo, FTP, SSH, Telnet, MySQL, ou fazer, por exemplo, um intervalo de portas, algo desse tipo aqui. Tá? Então, o Nmap ele vai varrer todas as portas nesse caso. Mas, o que eu quero, deixa eu dar um Ctrl+C aqui, eu quero varrer essas portas em específico. Então, vamos executar aqui. Deixa eu só parar aqui rapidinho. No meu IP104. Vamos rodar então. Ele vai levar alguns segundos para terminar o scan, certo? Eu vou parar aqui e volto assim que concluir. Então, aqui está feito, galera. Veja aqui as portas que eu selecionei. Ó. UDP 21, 23, 445, 3306. Elas estão fechadas, certo? Nesse IP. Então, eu também consigo encontrar portas abertas dentro do Nmap. E agora eu vou fazer um comando diferente. Eu quero varrer os hosts da minha rede e encontrar quais têm portas abertas. Então eu vou do intervalo 100 ao 110. As minhas máquinas são respectivamente 103, 4 e 5. Então vamos rodar de novo o scan aqui e vamos ver as portas abertas nos hosts dessa rede. Então aqui, galera, tá feito. Tá? Fez o scan. Vamos verificar aqui alguns hosts que ele encontrou. Então vamos lá. Do host 100. Tá?
encontrou portas fechadas, mas vejamos aqui no host 102. Olha que interessante. Portas filtradas e abertas, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos aí verificar os status de alguns tipos de portas de alguns protocolos. Beleza, galera? Então, vocês podem usar o comando ali do nmap-h para verificar os outros comandos. Podem testar aí várias combinações daquelas flags. Tem bastante coisa também na documentação do nmap, então se sintam à vontade, beleza? Então, no módulo seguinte, nós vamos falar sobre enumeração de serviços. Então, até logo!